canais de esporte interativo nesta quinta-feira que completam-se 10 anos de ausência do Tele Santana, Emília Schmitz. O último episódio também da série 10 anos sem Tele, e não por acaso o assunto escolhido foi a história vitoriosa de Tele Santana com o São Paulo. Vamos ver. Trabalhar sério e nunca perder, né, o que você escolheu, a linha que você escolheu, ou seja, ser correto sempre, não se envolver. Tem coisas no futebol que a gente às vezes, se o cara for fraco ele se envolve, então é seguir uma linha, né, e nunca sair dela, mas além de tudo ser correto e trabalhar muito, né. Ele fala, pô, os caras podem te mandar embora do clube, mas não por falta de trabalho, cara, pode te mandar embora por falta de resultado, de outras coisas, mas de trabalho não, cara. Então você tem que trabalhar duro. Na realidade eu cheguei em São Paulo em 90, né? Desde 90 já estava no São Paulo, e depois disso nós tivemos a oportunidade de ter o mestre Tele Santana como treinador do São Paulo, né? A gente já sabia do potencial, sabia as exigências do Tele, e o começo foi legal, até porque eu comecei como meia, né, e com o tempo eu fui me transformando no lateral direito. O Tele foi meu treinador também, quando eu jogava, o Tele foi meu treinador, né, então ele já me conhecia, né, e o Tele era um cara assim, muito duro, ou seja, para trabalho, essas coisas, né, então na época que ele começou a ter muitos, assim, trabalhar muito, né? Ele resolveu que ele não tinha auxiliar, assim, então ele resolveu que ele tinha que ter um auxiliar para ajudar ele, né? Em alguns jogos, ou seja, né? E apareceu alguns, né? Mas ele não achou bom, não se deu bem, porque ele é muito exigente nas coisas, né? E eu era técnico dos juniores, e quando indicaram meu nome, ele na hora, né, falou, não, pode trazer esse aí, eu conheço bem. Nesse ano que o Tele chegou, que a equipe chegou numa final da competição do Campeonato Brasileiro, naquele ano de 90, eu confesso que quando eu assumi o time, eu fiquei 4, 5 jogos sem tomar gol, não me recordo, mas já estava assim, já tinha o dedo do Tele ali, né? E eu acho que foi o grande momento da minha vida. Eu estava na hora certa, no momento certo, né, com as pessoas certas também. Né, daquele elenco de 90 até 94, 95, foi fantástico. Né? Ele queimou muito jogador realmente no São Paulo, né? Por causa das regras dele ser durão. Mas quem seguiu os conselhos dele, pode ver, é tudo jogador consagrado. Fui me adaptando, porque eu tinha algumas dificuldades para jogar na lateral direita, até porque eu não gostava de jogar na lateral, eu estava no meio, eu estava toda hora na cara do gol, fazia gol toda hora. E aí quando eu percebi que eu ia ficar na lateral mesmo, aí eu comecei a treinar. Falei, puxa, eu preciso pelo menos me adaptar na lateral. Foi onde entrou a figura do nosso glorioso Tele Santana. Eu costumo falar que juntou a fome com a vontade de comer, porque eu gostava de treinar, gosto até hoje, adorava treinar. Então eu comecei a treinar. Então eu chegava cedo, treinava cruzamento, treinava cabeceio, treinava posicionamento. E o Tele todo dia botando para treinar e ajudando para que eu pudesse me aperfeiçoar. E graças a Deus cheguei onde eu cheguei, graças aí à ajuda do professor Tele Santana. Ele é muito parecido comigo, assim, né? Claro que ele é mais duro, assim, mais pega de pé muito dos jogadores, assim, muito pior do que eu, assim, nesse sentido, né? Mas a gente é muito parecido no que a gente pensa, no que a gente escolheu pra gente. Então quando ele me convidou, eu falei, essa oportunidade eu não posso perder, porque, porra, esse cara é um exemplo, tá? Eu quero ser que nem ele, entendeu? E, pô, foi o que eu fiz, entendeu? Encostei nele, não largava ele, entendeu? Aprendi tudo com ele. Todos os dias estava muito perto dele. Então, para mim, pô, foi a coisa mais importante que aconteceu na vida de carreira de técnico, foi o Tele. Aqui, na verdade, a gente, por ser jovem, a gente acabava confundindo um pouco essa cobrança, essa chatice com a exigência profissional. Todo mundo que ouviu o que o seu Tele falou pra gente, naquele momento que, pô, cara é chato, meu, deixa eu fazer o que eu quero. Todo mundo que ouviu os conselhos do seu Tele, hoje estão muito bem na vida. O Tele, ele vivia falando muito assim pra gente, compra casa, gente, compra terreno, gente, sua mãe mora onde? Gente, seus irmãos moram onde? Gente, seu pai mora onde? Ah, mora num barraquinho, mora numa casinha de um cômodo e você tá me comprando um carro de 100 mil?
compra casa, compra carro, compra apartamento. Isso ele era muito chato mesmo. E quando ele via que os meninos chegavam lá de carro novo, ele falava, mas sua família tá morando bem? Não? Então compra apartamento. Ele chegava no vestiário assim, por mais, você estava vencendo de 3-0, mas quando você chegava no vestiário parecia que estava 2-0 para o adversário, né? Falava, nossa, mas será que está acontecendo tudo isso? Chatice. O bicho chato era o Pelé. Brincadeira, mas ele era chato no bom sentido, chato naquilo que ele queria. Ele insistia tanto, era tão persistente naquilo que ele queria, que ele se tornava chato. Aí eu falava para os meninos, sabe por que ele é chato? Porque ele gosta de vocês. Porque se ele não gostasse de vocês, ele não ia querer que vocês melhorassem. O Macedo, né? Macedo chegou com uma cabeleira, com trança, assim que foi contratado do Rio Branco. E ele atrasou aquele dia porque ele ficou acho que 8 horas fazendo a trancinha no cabelo e tal. E quando ele chegou para treinar, todo mundo sentado assim no gramado, ele olhou, ele falou, Macedo, não é possível. Pode tirar, se não entra aqui enquanto não tirar. Ele falou, pô, meu professor, fiquei 8 horas sentado. Ele falou, você vai levar 12 para tirar, mas não entra aqui. Nós iniciamos a Libertadores com um time misto, com um time que não era o time titular. Nós jogamos o primeiro jogo em Criciúma e perdemos lá do Criciúma, 3-1, alguma coisa assim. E após aquele jogo, o seu Tele veio, nós voltamos para São Paulo, ele reuniu todo mundo, reuniu e disse, poxa vida, nós temos uma competição importante, temos uma competição que ela é muito boa. São Paulo nunca ganhou essa competição. A partir desse momento a gente vai trabalhar muito forte para reverter o resultado de Criciúma, aqui em São Paulo, e buscar esse título. Eu acho que 92 foi um marco assim na história, né, das Libertadores, para as equipes brasileiras, porque a partir dali, quando o São Paulo, né, conseguiu vencer, começou a se mudar um pouco desse conceito. Eu acho que a Conmebol começou a ver o campeonato da Libertadores de uma forma diferente. Nós chegamos no hotel e o Barcelona não quis ficar no mesmo hotel que a gente. Então, ali o seu Tele já falou, pô, vocês estão vendo? Estão menosprezando a gente. Isso é uma coisa que não se faz. Isso é uma coisa que a gente tem que responder dentro de campo, na hora do jogo. Ele comentando com a gente, ele fez uma pergunta, quantos jogadores tem o Barcelona? 11. Nós também temos 11. Então nós podemos sim. Nós estávamos assim, focado mesmo para 15 dias. E 15 dias a gente sabia que ia mudar a história daqueles jogadores, né? Ia mudar a história do São Paulo. E foi o que aconteceu. No primeiro ano, em 92, o Tele estava um pouco mais alterado, assim, com essa preocupação de jogar com o Barcelona. E depois nós fomos descobrir que o Dr. Bezerra deu uma acalmada nele, que era o médico, né? Deu uma segurada, ó, Tele, calma um pouquinho aí, toma esse AS aqui para dar uma segurada. Os caras deram, doutor, os caras vão te ferrar, doutor. Você foi dar remédio pro Tele ficar calmo. O Tele quase dormiu no banco de reserva, a gente dava tanta risada. Eu falei, nossa, o Tele tá quieto, hein? O que foi? O doutor falou, ó. Putz. O doutor deu um remédio pra ele acalmar e quase dormiu no banco. A própria Libertadores foi muito especial, né? O São Paulo conquistou uma Libertadores de uma maneira indiscutível. Nós entramos numa outra fase já, nós pegamos o mesmo News que a gente tinha enfrentado na Libertadores, na primeira Libertadores. Depois a gente veio para a final aqui contra a Universidade Católica, que a gente passou por cima. Aquela equipe, ela aprendeu a gostar de ganhar. 93 já foi diferente, porque nós tínhamos tudo isso e aí acrescentou a pressão da responsabilidade, né, contra o Milan. Mas ao mesmo tempo o Milan chegou já meio que segurando, né, com as declarações, sabia que tinha grandes jogadores, né, que tinha jogadores que já estavam jogando na Itália, que voltou, que era o caso do Miller, né, o Raí já tinha sido negociado, né, no Paris Saint-Germain, mas estava os Paninho Cerezo, que também já era um jogador assim, fantástico a idade dele, né. O Miller foi um cara decisivo, porque ele acreditou na jogada, né? Eu não acredito em sorte, sim em estar no momento certo, na hora certa, e foi o que aconteceu com o Miller, né, no terceiro gol. E como comandante, o melhor que eu vi, porque tinha muita personalidade, né? Enfrentava situações difíceis e não sentia muito, né? Então a única coisa que eu teria, assim, não fazia, e acho que aí acabou afetando um pouco a sua saúde, ele não dividia muito as coisas, né?
Ele é um cara que sofria muito, os problemas ele ficava muito para ele, né? Eu mesmo ficava o tempo todo do lado dele, quase nem, a gente nem conversava muito, assim, né? Então era um jeito dele, assim, ele morava no clube também, uma outra coisa também que acho que afetou, porque ele não tinha quase vida, né, cara? Ele se entregava demais ao futebol, o cara que acordava às 6 horas da manhã para o campo ver a grama. É uma coisa, ele é muito preocupado com o futebol, né? Isso realmente, o futebol é bom, mas não é bom para a saúde não, cara, machuca. Eu acho que jamais vão esquecer, né? Mesmo outras gerações passando na história do São Paulo, eu acho que vai ser muito difícil, não tem como, porque ele foi muito vencedor. Eu acho que eu tenho a minha história, o Rogério Ceni vai ter, né, tem a história dele, outros vão criar a história ainda no São Paulo, mas é isso que fica, né? Esse lado da alegria, esse lado de conquistas, né? Pode assim conseguir no futebol, ou seja, jogar um bom futebol, tem gente que joga, o Guardiola é muito bom nisso, alguns treinadores são muito bons nisso, mas ter a postura dele, defender os valores que ele defendia, os princípios, porque o futebol hoje é um grande negócio, né, cara? Então às vezes o cara envolve o treinador, né? Mas ele não abria mão dessas coisas, cara. E isso que foi o mais legal nele, e acho que é muito difícil, ainda mais hoje no futebol, ter esse tipo de comportamento. Muito difícil, não dura, ele não vai durar. Então por isso que o Tele era bem diferente. Show de bola, muito bacana, parabéns a toda a produção do especial 10 anos sem Tele.